Valeu, obrigado, Vini. Que domingo legal, né? Cheio de novidades. Descobrimos que o Marquinhos fala também, não só canta. Cadê ele? Perdi ele agora. E o Pedro já toca mais bateria do que eu toquei a minha vida inteira, assim, em termos de habilidade. Já tá 15-0. Muito legal. Bom, a gente vai seguir hoje na nossa série na Carta aos Romanos. Tá? E existe uma conexão entre o que a gente vai ver aqui hoje e aquilo que foi dito nas últimas 3 semanas. Então, queria que você lembrasse, né, por um instante, aquilo que a gente viu nessas últimas 3 semanas. Desde que a gente começou lá no capítulo 12 de Romanos, falando sobre o culto, né? O culto agradável a Deus, que é o culto racional que a gente presta, e é um culto que envolve não só a nossa mente, mas também envolve nosso coração e envolve fundamentalmente a nossa própria vida, né? É um culto que é pregado com a nossa própria vida como sacrifício vivo e agradável a Deus. E depois a gente falou, e o Cris pontuou bem isso no início da semana passada, sobre o amor, né? Sobre a manifestação do amor cristão como uma das formas desse culto vivo que é agradável a Deus. Mantenha isso em mente. Hoje a gente vai passar pelo capítulo 14 de Romanos, todo ele. Semana que vem, a primeira metade do capítulo 15. E esse trecho, como um todo, desde o início do 14 até a primeira metade do capítulo 15, nós veremos uma outra forma de manifestação desse amor. Então, a tônica continua a mesma. Aquilo que Paulo vem falando desde o capítulo 12, de alguma forma, se repete aqui, mas hoje por um outro ângulo. Tá? Hoje e a semana que vem por um outro ângulo. A gente vai ver nos capítulos 14 e 15 que esse amor cristão, esse amor bíblico, ele se manifesta e nos ensina a tratar as questões não essenciais da fé, seja aceitando as diferenças ou mesmo renunciando às nossas liberdades em Cristo. O amor bíblico, o amor cristão, ele se manifesta e nos ensina a tratar as questões não essenciais da fé, seja aceitando as diferenças ou mesmo renunciando às nossas liberdades em Cristo. A gente vai aprofundar nesse ponto hoje. Mas para deixar bem claro e depois usar esse exemplo ao longo da pregação, antes de ler o texto, deixa eu compartilhar com vocês 3 cenas, tá? 3 cenas que não estão gravadas em nenhuma mídia, mas estão gravadas na minha mente e eu posso compartilhar com vocês. Carnaval de 2005, quase 20 anos atrás. Um acampamento de jovens e adolescentes. Mais de 300 jovens e adolescentes reunidos ali. Se aquele culto tivesse sido gravado, não foi? Vocês veriam lá na última fileira, pensa um galpão grande. 300, 400 adolescentes. Lá na última fileira você encontraria um adolescente de 14 anos, sentado. E o que ele estava fazendo lá? Julgando. Julgando por quê? Julgando a forma como os outros 299 estavam na hora do louvor. Pulando, fazendo trenzinho. Mas o rapaz lá na última fila estava olhando para tudo aquilo e falando, que absurdo. Sabe o que era pior? Sabe quando chegava o auge do julgamento? Porque na hora da pregação metade dormia. Aí aquele adolescente se realizava. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Que absurdo. Postura ridícula desses adolescentes. Muito bem, 2005. Corta a cena. 2008.
Em 2008, aquele mesmo adolescente que estava sentado na última fila, já estava na universidade, estava lendo alguns livros, estava encantado com a teologia, e aí ele teve a chance de pregar num culto, lá na igreja dele. E aí ele usou 1 Coríntios 9, quando Paulo fala que se fez judeu para com judeus, se fez gentil para com gentios, se fez tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Ele usa aquele texto para sentar a lenha nos jovens que, tentando ser relevantes, se vestiam diferente, faziam tatuagem, cortavam o cabelo não sei como. Sentou a lenha na pregação. Corta a cena, 2011. O mesmo sujeito, que a gente não vai revelar nomes aqui hoje. Após já ter apanhado um bocadinho das escrituras, ele estava num curso de férias, e naquele curso de férias o pessoal estava estudando Amós. Assim, foi uma semana de longas discussões teológicas, porque ele não se aguentava. Mas o auge do julgamento da semana foi que na última noite deixaram aqueles jovens universitários dançarem forró na última noite. Outro absurdo. E ainda se chamavam missionários. Deixa a turma dançar forró na última noite. Imagina se esse jovem recebesse o vídeo que rodou ontem no grupo da igreja, na festa da família, do pastor dançando na barraca ali. Galvão. Gente, qual que é a relação entre essas três cenas? É que esse que vos fala estava envolvido em todas elas, na posição de juiz. Ora julgando motivação do coração, ora julgando marca no corpo, ora julgando a malemolência dos irmãos. Então, enfim. E qual é o grande ponto aqui? Por que eu estou contando essa história? Não é só para confessar pecado publicamente. É porque o problema desse sujeito não era um problema de fé ou de convicção. Não era um problema de crença, necessariamente, ou fundamentalmente. Não era um problema de zelo pela palavra. Era um problema, fundamentalmente, de não saber discernir o que é essencial do que não é essencial. Era um problema de não saber distinguir aquilo que não é negociável daquilo que é negociável. Era um problema de não saber discernir o que está acontecendo e falar, com isso eu tenho que me rebelar, e com isso, deixa o pessoal ser feliz. Deixa a turma dançar forró, deixa a turma pular no louvor. Esse era o ponto. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Abra sua Bíblia lá em Romanos capítulo 14. A gente vai passar pelo capítulo inteiro, mas na primeira leitura, eu vou só até o versículo 13, tá? Então, Romanos 14, primeira parte, do 1 até o 13. Vamos lá. Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está de pé ou cai. E ficará de pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Há quem considere um dia mais sagrado que outro. Há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial, para o Senhor o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém,
para o Senhor se abstém e dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive para si e nenhum de nós morre para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor de vivos e de mortos. Portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza o seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Pois está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Até aí por enquanto. Primeira lição do texto de hoje. À luz do que nós lemos nesses 13 primeiros versículos, devemos aceitar o fraco na fé, pois Deus o aceitou. Simples assim. Devemos aceitar o fraco na fé, pois Deus o aceitou. Existe muito debate, gente, sobre quem é o fraco na fé aqui, a quem Paulo está se referindo. Tá? Ele não define quem é o fraco. Ele fala de posturas do fraco, mas ele não define qual é o grupo a quem ele está se referindo. Tem gente que acha que é aquele mesmo grupo lá de 1 Coríntios 8, quando Paulo fala de ex-idólatras convertidos ao evangelho, e que pela familiaridade ou proximidade com o ídolo, se escandalizavam diante daquela carne que era comprada no açougue, mas que tinha sido anteriormente sacrificada aos ídolos. Paulo, lá em 1 Coríntios 8, fala: essa turma é fraca na fé, porque pouco importa se essa carne foi sacrificada aos ídolos ou não, o ídolo não é nada nesse mundo, pode comprar, pode comer, seja feliz. Pode ser que seja esse grupo, mas a gente não tem evidência forte disso aqui no texto. Tem gente que acham que eram ascetas, né? Uma postura bastante comum nas religiões, nas filosofias do mundo antigo. Pessoas que se privavam dos prazeres da carne, vários deles, né? E aí aqui no texto exemplificado de duas formas, no que diz respeito a comer e no que diz respeito à guarda de alguns dias. Não dá para afirmar também. Tem outros que acreditam, e talvez seja a hipótese mais provável aqui, que o Paulo está tratando a figura de cristãos judeus convertidos, que já compreenderam o evangelho, que se submeteram a Cristo, mas que ainda guardavam alguns costumes da sua antiga religião. Guardavam o sábado, não comiam alguns tipos de carne. Então, é razoável crer que é sobre esse grupo que Paulo está falando. Seja como for, dependente da classificação exata, claramente a gente está diante de cristãos genuínos, né? A gente não deve ter, ou não deve duvidar, da genuinidade da sua fé, né? Pelas afirmações que Paulo faz, por exemplo, nos versículos 4, 6, 8, né? Lá no versículo 4 ele fala que é para o Senhor que essas pessoas assim o vivem. No 6 ele fala que essas pessoas consideram um dia especial ou não comem determinados tipos de carne, dando graças a Deus. No 8 ele fala: se vivemos para o Senhor vivemos, se morremos para o Senhor morremos. São cristãos, ponto. São cristãos genuínos, que creem em Cristo, que se submetem a Cristo. São cristãos que creem na justificação pela fé somente, que creem naquilo que Paulo falou do capítulo 1 até o capítulo 11, e que a gente chamou aqui na nossa série do ano de pilares da nossa fé. São cristãos que estão firmados nesses pilares. Eles não têm dúvidas de que a justificação é pela fé somente, eles não têm dúvidas de que a santificação é uma obra do Espírito Santo, eles não têm dúvidas na glorificação final. Não há sinal aqui, nesses 2 capítulos, de mácula doutrinária. No essencial, e preste atenção nisso, no essencial,
esses cristãos estão plenamente unidos a Paulo na doutrina dos apóstolos e no ensino de Cristo. No essencial, eles estão unidos a Paulo. Mas são irmãos, e esse é o ponto, que de alguma forma nutrem práticas a respeito de alimentação e a respeito de dias sagrados, que na visão de Paulo foram superadas. Práticas que poderiam ter sido superadas por eles, que foram superadas por Paulo, por causa da obra de Cristo na cruz. Agora notem, Paulo não os condena aqui por conta dessas práticas, diferente do que ele faz em Gálatas, por exemplo. Lembram lá em Gálatas, quando Pedro se recusa a sentar não, mas na presença de alguns judeus e judaizantes, ele se recusa a comer carne, e Paulo bate de frente com ele e fala: ô, Pedrão, cara pálida, isso aí não te diz respeito mais, cara. Na presença do gentil você come, aí quando você está com os judaizantes, você se postura como quem não pode. Depois a gente vai falar um pouco sobre isso mais adiante. Mas o ponto aqui é, Paulo não condena a atitude deles. Paulo não condena a atitude desses irmãos. E em outros momentos ele foi bastante enérgico com relação a isso. E Paulo não apenas não condena a atitude deles. Qual é o ponto de Paulo aqui? Como é que ele começa o texto? Dizendo: aceitem, recebam o fraco na fé, sem discutir questões controvertidas. Aceitem o fraco na fé. Se você acha que pode, parafraseando Paulo, se você acha que pode comer de tudo, coma em paz, dando graças a Deus. Se você acha que não pode, não coma, dando graças a Deus. Se você acha que deve guardar um dia, guarde. Se você não acha, não guarde. E aí ele termina lá no versículo 12 dizendo: cada um prestará contas de si mesmo diante de Deus. Todos nós compareceremos diante de Deus e prestaremos conta pelos nossos atos. Portanto, se você não quer comer, não coma. Se você quer comer, coma. Se você não quer guardar um dia, não guarde. Se você quer guardar, guarde. Mas aos fortes na fé, aceitem o fraco sem discutir questões controvertidas. É claro que tem uma sutileza aqui. Porque se Paulo está chamando aquele que não come e que guarda alguns dias de fraco, é porque a fé dele precisa avançar. Mas notem que não é a tônica do texto. Isso pode ficar implícito, isso pode ficar subentendido. Todo mundo precisa crescer, todo mundo precisa amadurecer, todo mundo precisa superar algumas práticas. Mas Paulo não está colocando esse imperativo aqui. Paulo não está colocando um imperativo para o fraco na fé. Paulo não está dizendo: fracos na fé, larguem esses costumes ultrapassados. Cristo deu liberdade a vocês, portanto comam o que quiserem, considerem iguais todos os dias, bebam o que quiserem. Ele não está colocando esses imperativos. Paulo está se voltando para os fortes na fé e dizendo: aceitem o fraco na fé e não discutam. O objetivo primário de Paulo aqui nesse texto é afastar do meio da igreja discussões que não levam a lugar nenhum. O objetivo de Paulo aqui é afastar do meio da igreja discussões que não levam a lugar nenhum. Paulo diria lá para aquele hipotético jovem tolo dos anos 2005 a 2011, se você acha que não deve pular na hora do louvor, não pula, mas também não condena quem pula. Se você acha que tatuagem não combina contigo, não faça, mas também não condena quem tem. Se você não gosta de dançar forró, não dance, e até faça bem para a vista dos demais ao não fazer. Agora, também não condene quem dança. Se você não se vê com liberdade para fazer essas coisas, não faça. Talvez você esteja entre os fracos na fé ao agir assim, mas não faça.
não faça. E o mesmo ele diz aos crentes de hoje que julgam seus irmãos por uma série de questões que não são essenciais à fé. O Marquinhos lembrou disso na hora do louvor hoje. Hoje é dia de eleição. Gente, eu sinto informar-lhes, mas tem gente que já foi hoje lá na urna, ou que vai sair do culto e vai lá e vai votar no outro candidato. Vai ter gente dessa igreja que vai lá votar no Nunes e vai ter gente dessa igreja que vai lá votar no Boulos. Aceita. Em linguagem atual, aceita que dói menos. Mas é isso que Paulo está falando. Aceite. Isso não é essencial. Paulo diz lá no 5, versículo 5, na segunda parte, cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Posicionamento político não é essencial à fé. Não é. Se você é de direita ou de esquerda, você é muito bem-vindo na fonte. Muito bem-vindo. E a gente não vai gastar tempo aqui discutindo isso do ponto de vista de dizer o que é certo e o que é errado, porque isso não é essencial. A sua salvação não depende do seu voto. É claro que sua fé tem que influenciar a forma como você avalia os candidatos, é claro que existem implicações públicas da sua fé, mas a sua escolha política não tem a ver com os pilares da sua fé. Liberte-se e deixe seu irmão votar em paz. E o mesmo princípio vale para um monte de coisa, gente. Quem come carne não deve julgar quem não come. A gente tende a achar um absurdo o vegetarianismo, né, Pepe? Mas não vamos julgar. Não vamos julgar. Quem come para o Senhor come, quem não come para o Senhor não come. Quem não consome bebida alcoólica não deve julgar quem consome, e vice-versa. Não é essencial a fé. Isso também vale para a música. Quem gosta de música gospel contemporânea, para o Senhor canta. Quem acha que a música gospel parou nos anos 80, não me acuse, Pepe. Para o Senhor, louve com as músicas dos anos 80. Tá claro isso? É isso. Essa questão de questões não essenciais, em alguns momentos, elas avançam até para algumas questões da fé, mas que são secundárias. Por exemplo, na fonte a gente não batiza quem foi batizado criança. A nossa confissão batista é de que você é batizado por imersão, com a quantidade adequada de água, depois que você faz a sua confissão de fé. Agora, se você foi lá batizado com a canequinha quando você era bebê, tudo bem. Porque a nossa visão é que isso, dentre os pilares da fé, é uma questão secundária que não divide a igreja. Se você acha que a sua contribuição tem que chamar dízimo, ou você entende que é oferta, está tudo bem. Se é dízimo ou se é oferta, pouco importa. O que importa é que seja na proporção das suas posses e com alegria no coração. O resto, a gente dá liberdade para chamar. Quer chamar de dízimo, quer chamar de oferta, quer chamar de contribuição, não quer dar nome nenhum para ela. Que seja na proporção das suas posses e que seja com alegria no coração e feita para o Senhor. Quem contribui, para o Senhor contribui e dá graças a Deus. Enfim, esse é o princípio. Se você tem plena consciência da sua liberdade em Cristo para comer, beber,
cultuar, ofertar, faça e não julgue quem tem hábitos e costumes diferentes do seu. Se todos estão agindo com a consciência limpa, com o objetivo de agradar ao Senhor, sigamos em frente e não vamos perder tempo com esses assuntos. Podemos conversar? É claro que nós podemos conversar. Agora, a gente vai gastar energia em torno desses assuntos que não levam a lugar nenhum? Não vamos. Não vamos. Sinto informar-lhes. Nós não vamos gastar energia com isso. Aceite o que é fraco na fé. Por quê? O Senhor o aceitou. Tudo bem? Segunda parte do texto. Vamos lá. Vou reler o 13 e aí seguir até o final no 23. Por que eu vou reler o 13? Porque ele é o versículo de transição. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Conclusão da primeira parte. Em vez disso, e agora começa a segunda parte, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus, eu tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere. Para ele é impuro. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão por quem Cristo morreu. Aquilo que é bom para vocês não se torne objeto de maledicência, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o seu irmão a cair. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito destas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Talvez os fortes na fé estivessem até aqui bastante confortáveis, né? Talvez você estivesse aí, legal, eu tenho plena liberdade em Cristo de fazer tudo isso aí que você descreveu, estou de boa. Então, o que cabe a mim? Aceitar o fraco na fé. Vamos para casa, tranquilo com isso. E aí Paulo retruca. Não. O amor não apenas aceita o fraco na fé. O amor te convida a limitar o uso da sua liberdade a fim de não fazer o outro tropeçar. O amor não apenas aceita o fraco na fé. O amor te ensina a limitar a sua liberdade a fim de não fazer o outro tropeçar. Segunda lição do texto, portanto. Primeira lição, aceite o fraco na fé, porque Deus o aceitou. Segunda lição, devemos renunciar à nossa liberdade em Cristo toda vez que ela fizer o nosso irmão cair. Devemos renunciar à nossa liberdade em Cristo toda vez que ela fizer o nosso irmão cair. Comentei com vocês que o versículo 13 ele funciona como uma cláusula de transição aqui. Por um lado, ele começa dizendo, portanto, deixemos de julgar uns aos outros. E aí, ao invés disso, por outro lado, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão.
Se aceitar, gente, já era um desafio, renunciar é um desafio maior ainda. E esse texto, junto com outros textos, como por exemplo 1 Coríntios 8, eles nos ensinam um princípio ético bíblico que é muito poderoso. Que princípio é esse? É que a liberdade cristã é limitada pela consciência do seu irmão. A liberdade do cristão é limitada pela consciência do seu irmão. E isso é radical. Eu fiquei pensando enquanto estudava esse texto, né? A primeira parte, que convida a gente a aceitar, que convida a gente à aceitação, é algo relativamente aceitável no mundo atual. É algo que as pessoas do nosso mundo e do nosso entorno até convivem. Chega até a soar bem. Agora, não existe nada tão contracultural quanto dizer renuncie às suas liberdades a fim de não fazer o teu irmão pecar. Renuncie às suas liberdades a fim de não fazer o seu irmão pecar. Chega a soar absurdo para os ouvidos do nosso tempo. Olha só, olha o que Paulo diz no versículo 14. Ele tem plena convicção de que não existem alimentos impuros. Mas o que ele está disposto a fazer? A se abster de comer se aquilo for causar escândalo ou for servir de pedra de tropeço para o seu irmão. Gente, ele tem plena convicção em Cristo da sua liberdade, mas ele está disposto a abrir mão dessa liberdade se o uso dela for servir como pedra de tropeço para alguém. Ele tem plena convicção de que não existe um dia mais sagrado do que o outro, mas se precisar abrir mão de fazer alguma coisa em determinados dias, ele vai abrir mão. Ele tem plena convicção de que ele pode beber qualquer coisa, mas se aquilo for servir de pedra de tropeço para algum irmão, ele vai abrir mão da sua liberdade em Cristo para não fazer o seu irmão tropeçar. Veja novamente o que ele diz nos versículos 15 e 20 juntos. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua o seu irmão por quem Cristo morreu. E aí olha o que ele diz no versículo 20. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É muito forte o que ele está dizendo aqui. Não destrua o seu irmão por quem Cristo morreu. Não destrua a obra de Deus por causa de comida. Paulo parte de uma questão que não é essencial e chega no essencial, que é a obra de Deus na vida do seu irmão. Paulo está dizendo, existem coisas não essenciais que, se não forem adequadamente tratadas, podem destruir aquilo que é essencial. Comida não é essencial, mas se mal administrada pode destruir algo que é essencial, que é a fé do seu irmão. Bebida não é essencial, mas se for maltratada, ela pode destruir algo que é essencial, que é a fé do seu irmão. Política não é essencial, mas se ela for maltratada, ela pode destruir algo que é essencial, que é a fé do seu irmão. E assim por diante. Em outras palavras, gente, cuidado para não se apegar de tal forma a essas questões não essenciais, ao ponto de elas levarem você ao rompimento em questões essenciais. Receba e aceite a sua liberdade em Cristo, mas jamais faça uso dessa liberdade sem levar em conta o amor. Receba e desfrute da sua liberdade em Cristo, mas jamais sem levar em conta o amor e a consciência do seu irmão. Você é livre para comer, você é livre para beber, mas se isso levar o teu irmão a pecar,
se abstenha já dessa prática. Você é livre para votar no candidato que você quiser. Agora, se ficar falando sobre esse assunto vai levar teu irmão a pecar, pega leve. Pega leve na mobilização. Você é livre para dançar lá na festa da família, mas se isso vai levar o teu irmão a pecar, segura aí a dancinha. Você é livre para cortar o cabelo do jeito que você quiser, para fazer tatuagem que você quiser, para se vestir da forma que você quiser. Agora, se isso vai levar teu irmão a pecar, não precisa esfregar a tatuagem na cara dele. Eu sei que essas coisas parecem coisas de 20 anos atrás, mas tem gente que ainda hoje se escandaliza com algumas práticas. Paulo está dizendo, eu tenho plena convicção da minha liberdade em Cristo, mas eu abro mão dela. Isso é maturidade na fé. É abrir mão da sua liberdade em Cristo para não fazer teu irmão pecar. Mas Lucas, cada um vai dar contas diante de si a Deus, não é isso que Paulo disse lá no versículo 12? Sim, só que o texto não acaba no versículo 12. E a ética cristã não para aí. A ética cristã vai além do cada um dará contas de si mesmo diante de Deus e diz, se necessário for, restrinja a sua liberdade em Cristo, para não fazer o teu irmão pecar. E aí Paulo coloca diante da gente uma verdade fundamental nos versículos 17 e 18. Pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas paz, alegria e justiça. Ou justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Presta atenção nisso aqui. Se você não consegue viver sem comer algumas coisas, sem beber algumas coisas, sem se vestir de alguma forma, sem cantar alguma música, sem falar sobre algum assunto, se você não consegue viver sem essas coisas, pode ser que essas coisas tenham se tornado um ídolo no seu coração. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se você precisa abrir mão de comer alguma coisa, de beber alguma coisa, de se portar de determinada forma, para não fazer o teu irmão pecar, abra mão. Mas Lucas, eu não aguento. Então, filhão, vai falar com Deus, porque isso virou um ídolo na tua vida. Se você vai para a ceia de Natal, louco para esfregar na cara lá do tiozão do pavê, a última mudança de atitude, de comportamento, cuidado. Isso pode ter se tornado um ídolo na tua vida. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se Deus te chama à abstinência de qualquer prática que você desfruta hoje, você está pronto para renunciá-la? Se em prol do irmão mais fraco, você precisa deixar de usufruir da sua liberdade em Cristo, você está pronto para isso? Se você não está pronto para renunciar a uma prática, um hábito, um costume, se você não está pronto para deixar de usufruir da sua liberdade em Cristo em prol do irmão mais fraco, existe o risco dessas coisas terem se tornado ídolos na sua vida. E é claro, gente, é claro que o desejo é que todos cresçam e cheguem à maturidade na fé. Se eu ainda tivesse sentado na última fila do acampamento julgando o louvor dos irmãos, eu ainda estaria 20 anos atrás na minha jornada, na minha trajetória cristã. Não é desejável que a gente continue na adolescência da vida cristã. Agora, ao longo da jornada, na igreja, assim, a gente sempre terá irmãos, pessoas nos mais diversos estágios da fé.
A gente sempre vai ter no meio da igreja gente nos mais diferentes estágios da caminhada cristã. Qual é a nossa responsabilidade se a gente chegou à maturidade na fé? Restringir a nossa liberdade em prol do mais fraco. Se a gente chegou à maturidade, se a gente pode se colocar ao lado de Paulo como um forte na fé, e ele vai abrir o capítulo 15 falando isso, se a gente chegou nesse ponto, o que cabe a nós? Abrir mão da nossa liberdade. Isso é contracultural, isso é absurdo. Eu gostei da primeira parte do texto, porque aceitar o fraco na fé fica até bonito. Agora a segunda parte do texto é desconfortável, porque a segunda parte do texto diz: você não só aceita, você restringe a sua liberdade em prol do mais fraco. E outra, alguns momentos a nossa consciência vai nos acusar em áreas que para outras pessoas estão muito bem resolvidas. E aí nesse momento é a gente que vai ter que ser aceito. E é o outro que vai ter que abrir mão da liberdade dele para eu não me escandalizar. E assim, só para ficar muito claro, gente, eu não estou falando de questões essenciais. Em relação aos essenciais, não há discussão. Em relação a tudo que nós vimos, de Romanos 1 ao 11, não há discussão. Aquelas coisas são inegociáveis. E naquilo a gente precisa ter unidade. Mas hoje Paulo chega diante de nós e diz: existem coisas que vocês têm liberdade. E que vocês não precisam tentar fazer com que o outro aceite goela abaixo. Porque existe espaço para a liberdade, existe espaço para a diversidade. É claro que hoje o mundo confunde um pouco essas coisas. E às vezes quer que a gente tenha liberdade naquilo que é essencial. Definitivamente não é esse o ponto e eu não preciso nem me alongar nesse tema. Para concluir, tem uma expressão bem antiga, que remonta aí a 400 ou 500 anos na história da igreja, que diz o seguinte, e alguns de vocês conhecem: no essencial, unidade. No não essencial, liberdade. E em todas as coisas, caridade. Essa é a tônica do texto de hoje. No essencial, a gente trabalha pela unidade. Nos não essenciais, a gente defende a liberdade. E em todas as coisas, a gente age ou busca agir pelo amor. Qual é o grande desafio aqui? É a gente saber discernir. É a gente saber discernir os essenciais dos não essenciais. Só que, gente, os essenciais, eles estão revelados claramente na Escritura. Os não essenciais ou não estão claros, ou não estão contemplados, e aí a gente precisa de sabedoria do Espírito para lidar. É isso que o texto de hoje nos ensina, e são os dois convites que ele nos faz. Aceite o que é fraco na fé, pois Deus o aceitou. Abra mão da sua liberdade em Cristo, sempre que isso for servir de pedra de tropeço para o seu irmão. Vamos orar? Santo Deus, obrigado pela sua palavra. Ela é clara, simples e direta. Não deixa nenhuma dúvida diante de nós de como devemos viver e agir no meio da sua igreja. Senhor, por um lado, somos convidados pelo texto de hoje a reconhecer que precisamos, ó Deus, buscar a unidade na fé, mas também precisamos, ó Deus, reconhecer a liberdade que existe nas questões não essenciais. Deus, nos ajude a aceitar o que é fraco na fé. Nos ajude a acolhê-lo, nos ajude a caminhar ao lado dele.
Talvez a plena convicção de que algumas coisas não são essenciais e de que algumas coisas podem ser aceitas com ações de graças. Talvez essa consciência não tenha chegado a todos. E o desafio que o texto nos faz é que a gente aceite o irmão que é fraco na fé sem discutir assuntos secundários e controversos. Mas, ó Deus, também vimos no texto, e tão mais difícil, ou tão difícil quanto, que é abrirmos mão da nossa liberdade a fim de não fazer o nosso irmão pecar. Ó Deus, o Senhor nos colocou, e temos muita clareza sobre isso, que o Senhor nos colocou numa igreja onde as coisas não essenciais, elas são aceitas. Mas talvez, ó Deus, a gente precise se policiar em não fazer uso da nossa liberdade e colocar em xeque a consciência dos nossos irmãos. Ó Deus, e se no uso da liberdade a gente tem feito os nossos irmãos pecarem, se no uso da liberdade a gente tem impactado a consciência dos nossos irmãos, nós te pedimos perdão por isso e pedimos que o Senhor nos ajude. Nos ajude a corrigir rota, nos ajude a tomar o caminho da cruz. Nos ajude, ó Deus, a lembrar que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Destrua, ó Deus, os ídolos do nosso coração. Se questões não essenciais se tornaram em algum momento ídolos do nosso coração, nos ajuda a deixarmos eles pelo caminho. E que tudo aquilo que fizermos como igreja, que tudo aquilo que fizermos como congregação, tenha como alvo, ó Deus, a manifestação do seu amor, tenha como alvo a unidade do teu corpo, que é a igreja. Não permita, ó Deus, que a gente destrua a tua obra na vida dos nossos irmãos por questões que não são fundamentais, por questões que são secundárias e por questões que podemos abrir mão. Essa é a nossa oração no nome do seu Filho Jesus. Amém.